número 20. Glória a Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 1 até o versículo número 9. Evangelho de João, capítulo número 20, versículo 1 até o versículo número 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e lhe disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Aleluia. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos, prestem atenção à palavra que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Não é uma palavra nova, é uma palavra que nós já conhecemos bastante, mas que tem uma relevância muito grande, porque a palavra do Senhor ela se faz nova a cada dia, e alguns detalhes, meus irmãos, da palavra chamam a nossa atenção. É isso que o Senhor tem nos designado para falar com a igreja aqui nesta noite. Amém? Porque o que nós lemos está relatado no momento que Maria Madalena e a outra Maria, ou seja, as mulheres, foram até o sepulcro para levar as suas especiarias, né? E quando ela chegou lá, viu a pedra removida. Isso causou em Maria Madalena, meus irmãos, uma inquietude, porque no pensamento dela tinha roubado o corpo de Jesus. O corpo de Jesus tinha sido furtado daquele túmulo, né? Nós vemos nos versículos anteriores dois homens que pertenciam ao Sinédrio, José de Arimateia e também Nicodemos, que acreditamos eram discípulos do Senhor também. Pediu a Pilatos, principalmente José de Arimateia, que era o senador, pediu a Pilatos que dasse o corpo de Jesus para ele, entregasse o corpo de Jesus para ele. E ele colocou esse corpo num túmulo novo, na rocha, né? Ele queria colocar ali. E depois ele coloca uma grande pedra para fechar a porta do sepulcro. Então aqui mostra para nós o momento que há este impacto na vida de Maria Madalena. E ela então corre e conta isso para Pedro, que o sepulcro está aberto. E ela entendia-se que tinha levado o corpo do Senhor. Pedro então corre até o sepulcro, juntamente com outros discípulos que Jesus amava, né? Então quem que era esse discípulo? João. Era João. Pedro e João vai até o sepulcro. E quando eles chegam ali, meus queridos, eles abaixam, observam que está ali os lençóis no chão. Os lençóis estavam no chão. E o outro discípulo, que se subentende que seria João, entra primeiro do que Pedro. Mas uma coisa, um detalhe, que está aqui no versículo de número 6 e 7, chama a atenção. Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro,
viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então Pedro observou isso. Aqueles lençóis que estavam no corpo de Jesus estavam no chão, mas aquele lenço que estava sobre a cabeça de Cristo não estava no chão, ele estava enrolado num lugar à parte. Depois que João entra no sepulcro, ele também observa isso. E o que destaca aqui no versículo de número 8 é que ele viu e creu. Viu e creu. Por que isso, irmãos? Para nós entendermos isso, os detalhes da palavra de Deus, nós temos que conhecer um pouco os costumes do povo judeu. Eles chegam lá, vê os lençóis no chão, vê aquele lenço na cabeça de Cristo enrolado à parte, e isso faz com que ele creia que Jesus não tinha sido roubado, que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, ele sabia que ia acontecer alguma coisa de milagre. Por que isso? Porque tinha um costume que todas as crianças ali de Jerusalém, do povo judeu, conhecia. O que é isso? É um costume entre o Senhor, o seu amo, o seu servo. Todas as pessoas que tinham um senhor, um servo, quando ele ia fazer a sua refeição, primeiro o servo sabia qual que era a refeição que o seu senhor gostava. Ele fazia ali todos os preparativos. E ele não poderia ficar perto da mesa. Ele saía para um outro lugar à parte, ficava de longe, o seu senhor não via ele, e ali ele comia, fazia a sua refeição. Depois que ele fizesse a refeição, existiam dois sinais que os servos entendiam. Primeiro, ele pegava o lenço e ele enxugava os seus dedos, enxugava a sua boca e enxugava a sua barba. Se ele deixasse o lenço embolado em cima da mesa, o servo, por esse ato, ia lá e organizava toda a mesa, porque ele sabia que o seu senhor já tinha terminado a sua refeição. Amém? Ou seja, estava tudo preparado para ele organizar a mesa. O seu senhor não voltaria mais para sentar na mesa. Mas, se porventura o seu senhor retirasse da mesa e deixasse o lenço dobrado em cima da mesa, o servo entendia que ele não acabou a sua refeição, que ele saiu, mas ele ia voltar para continuar a sua refeição. Aleluia. O lenço dobrado na mesa significava: o Senhor vai voltar. Aleluia. O Senhor vai voltar. Amém? Então era um costume que, através desse ato que o Senhor deixou para os seus discípulos, propiciou a eles a entender que o Senhor ia voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Ainda que no versículo 9 diz assim: porque ainda não sabia as Escrituras, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Irmãos, quando nós lemos Lucas capítulo número 24 e também Mateus capítulo 28, nós vemos o que acontece após a crucificação e o que relatou os escritores concernente à ressurreição. Esse impacto. Porque depois que aconteceu isso, eles saem para fora, Jesus aparece às mulheres, de início elas não conhecem Jesus, mas depois elas entenderam que era Cristo. E Jesus então deu uma ordem para elas: olha, dizei a meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. E as mulheres então saíram correndo, anunciando aos discípulos o que Jesus mandou elas fazerem. Depois que acontece isso, os discípulos estavam escondidos, porque havia ali uma pressão muito grande. Eles estavam dentro de um lugar fechado. O Senhor então aparece para eles e diz: paz seja convosco. Só Tomé que não estava ali. Jesus então mostra a sua mão, mostra o seu lado, e alguns ainda ficou tão alegres que não acreditaram, pensando que Jesus era um fantasma. Isso está relatado nos outros evangelhos. Então o Senhor pede algo de comer para mostrar, para dar evidência para eles que ele tinha ressuscitado. Amém? Que ele tinha ressuscitado. Então, meus irmãos, eles não tiveram dúvida da ressurreição de Cristo. Mas o que me chama a atenção é que eles conviveram com Jesus durante 3 anos. Viveram aprendendo, vendo muitas maravilhas, muitas coisas maravilhosas. E Jesus, essa não foi a primeira vez que Jesus falou com eles que ia ressuscitar. João 14, versículo 1, o Senhor fala com ele: não se turbe o vosso coração. João registra isso.
credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou e vou preparar lugar. Depois que eu for preparar lugar, voltarei para vós. Porque aonde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Aí Filipe olha assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e você ainda quer ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Vê o Pai que me enviou. Aí, meus queridos, começa a abrir a mente deles. Mas ainda eles não acreditavam que ia acontecer isso. E agora, no momento que acontece, eles ainda estavam estarrecidos, sem entender o que tinha acontecido. Mas uma coisa importante, quando a equipe de louvou o Senhor, pegou o segundo louvor, meu coração se alegrou nessa noite, irmãos. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Aleluia. Amém? É muito importante. E eu quero destacar, não só sobre a ressurreição aqui, mas sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor. É essa mensagem que eu quero destacar aqui. Aquele sinal que deu a oportunidade aos discípulos de crer que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Porque o Senhor tem nos dado sinais. E muitos estão dormindo ainda. Eu quero trazer essa mensagem de uma forma clara, tranquila, para que nós possamos avaliar qual o nosso pensamento com relação a isso, qual a nossa conduta com relação a isso. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos dormindo? Nós precisamos de ser despertados nesses últimos dias da igreja na face da terra. Porque, irmãos, é nítido isso. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Amém? Amém. Jesus está às portas. Aleluia. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Glória a E nós precisamos entender isso e estar preparados. Nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas que estão levando a gente para trás, a regredir, perder tempo com coisas que não são na nossa vida. Precisamos mais do que nunca, primeiro, estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para viver como se Cristo voltasse a qualquer momento. Eu tenho que estar vigilante dentro da minha casa, no dia do meu trabalho, aonde eu estiver, no meu comércio. Eu preciso entender e estar preparado, que o arrebatamento vai acontecer de uma forma súbita, de uma forma eminente. Vai ser um abrir e um piscar de olhos. Não vai ter tempo de eu talvez ajoelhar, pedir perdão, procurar alguém que me dá um conselho. Não vai ter tempo. Então eu preciso estar preparado, porque vai acontecer num dia que nós estivermos vivendo uma normalidade no nosso cotidiano. Amém? Vai acontecer. E nós podemos, meus irmãos, não ser, ou seja, não estar nesse grande evento da igreja. Porque é muito gostoso nós estarmos no culto, nós adorarmos a Deus, nós sentimos a presença do Senhor, é maravilhoso. Mas aqui, meus irmãos, vai ser o triunfo da igreja. Amém? Vai ser o triunfo da igreja. Eu sei que muitas pessoas passam por dificuldade. Eu não estou aqui eximindo luta, eu não estou querendo dizer que existe crente mais forte do que o outro, não. Eu quero dizer para você que tem coisa, meus irmãos, que nós temos que resolver. Que nós temos que resolver. O problema do povo brasileiro, tá? Ou das pessoas, é protelar situações. O que é isso? Deixa para amanhã, tudo para amanhã. E tem coisa que nós temos que resolver agora. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer agora. Amém? Consertar com Deus é hoje. É hoje. Não é amanhã. Ah, Senhor, chega dezembro, eu conserto. Ou chega dezembro, eu faço muita promessa para Deus. Em janeiro eu esqueço tudo, começo ao ano do mesmo jeito. Não, é agora que eu tenho que consertar. Eu tenho que ficar preparado, é agora. Amém? Porque pode acontecer. Jesus pode vir de uma forma coletiva e de uma forma individual. Ele pode vir para a igreja na sua totalidade. Ele pode vir para mim pessoalmente, me chamar. E se eu não estiver preparado, o que vai ser de mim, irmãos? Uma coisa que o cristão tem que entender: não tem outra vida, é essa vida, é única. Nós vemos os homens ignorantes, os homens incrédulos, gastando milhões e milhões de dinheiro para tentar mandar aeronave para Marte, para tentar gastar vida em outro planeta, tentar descobrir alguma coisa, para tentar ali fazer uma habitação de seres humanos. São milhões e milhões de dinheiro gasto de forma, irmãos, errada. E muita gente passando fome, muita gente morrendo sem Deus, muita gente sofrendo, né? Então, ou seja, as coisas têm mais valor do que pessoas. Isso é para o homem incrédulo. Porque Deus, meus irmãos, valoriza a pessoa.
Deus não quer saber se você tem carro, se você tem casa, qual que é a sua profissão acadêmica. Deus quer saber da sua individualidade. Quem é você perante Deus? Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe quem que é você. Deus não quer saber a sua cor. Deus não quer saber isso. Se você tem cabelo grande, se você tem cabelo curto, se você é careca, Deus não quer saber disso. Deus quer saber quem é você diante dele. Porque é isso que importa diante do Senhor. É isso que importa. E nós vemos a sociedade entrando numa situação tão difícil, em que as questões menores, elas sobressaem contra as questões maiores. Aquilo que é secundário sobressai naquilo que é eterno. Mas a igreja precisa estar acordada, meus irmãos. Isso são artimanhas de Satanás, para tentar nos desviar da verdade, para tentar roubar de nós a nossa alegria, para tentar envolver a gente nas coisas deste mundo e nós esquecermos das coisas espirituais. Mas Deus, que é grande misericórdia, joga a igreja para cima, dá na igreja uma sacudida, desperta a igreja, para que nós venhamos entender que o que é verdadeiro, o que é, meus irmãos, puro, nós temos que buscar. Aquilo que é eterno, em detrimento daquilo que vai passar. E o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Ele deu isso, uma certeza para os seus discípulos, aparecendo para eles, né? Como eu falei para os irmãos, se você for ler Mateus capítulo 24, você vai ver que o Senhor ficou ali com eles um bom tempo. Se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 1, principalmente no versículo 9 até o 11, você vai ver que o Senhor ficou por espaço de 40 dias com os seus discípulos. Muitos irmãos tinham eles, não só os discípulos, né? Mas mais de 500 irmãos. Mais de 500 irmãos. Agora, o que me chama a atenção é o Senhor reafirmar isso, que vai voltar para buscar a sua igreja. Por quê? No momento que Ele está falando com eles, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E eles ficaram pensando assim, Senhor, o Senhor vai restaurar Israel nesse tempo? O Senhor vai devolver o reino a Israel nesse tempo? Aí o Senhor diz para eles assim, olha, não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vai descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. Então eles ficaram preocupados, pensando que Jesus ia estabelecer um reino com Israel, que era o pensamento que o povo tinha no início. Ou seja, por isso que rejeitaram Jesus, porque eles esperavam o Messias vindo num cavalo branco, tirando eles da opressão de Roma e dominando com eles. Mas não foi isso. Jesus veio implantar um reino espiritual, um reino dentro do coração das pessoas, um reino para abater o pecado, para abater a angústia, para abater, meus irmãos, o desânimo, um reino dentro dos corações. Foi isso que Jesus veio implantar, né? E eles não entenderam. E agora o povo ficou meio assim com esse costume, né? Com essa velha doutrina, ideias ainda na cabeça, perguntando a Jesus, só vai restaurar Jesus? Aí Jesus, não fica preocupado com isso não. Preocupe em fazer a vontade do Pai. Preocupe em estar cheio do Espírito Santo. Procura pregar a minha palavra. Pregar a minha palavra. Mas aí Jesus é o que? Assunto ao céu. É aqui que eu quero chegar. Ele sobe. E eles ficam olhando Jesus subir, né? E quando Jesus sobe, irmãos, aparecem 2 anjos ali ao lado deles. E fala assim, vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, olha que palavra maravilhosa. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar. Ele há de voltar. Agora, meus irmãos, olha como é que a palavra do Senhor ela vai se encaixando, né? Lucas escreve no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 50 e 53, fala sobre Jesus sendo assunto ao céu. Esse detalhe, Lucas relata ele lá para Teófilo novamente, também Lucas foi escrito para Teófilo, mas ele relata isso lá no livro de Atos, né? Os anjos aparecem ali e falam que Jesus vai voltar. Mas o impacto disso na vida deles, qual o impacto disso na vida deles? Eles saíram de lá alegres, e iam para o templo louvar ao Senhor, louvar e bendizer o nome do Senhor. Houve uma alegria no coração deles. O Senhor renovou a esperança no coração deles. Amém? Então, meus queridos, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é isso. O Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. O sinal, Jesus fala com o sinal. Em Mateus capítulo 24, irmãos, a partir do versículo 4, o Senhor mostra vários sinais que vai acontecer, que vai anteceder a sua volta aqui nessa terra. Primeiro, ele fala sobre falsos profetas.
um aumento de falsos cristos, né? Tanto é, Mateus 24, versículo 4 e 11, versículo 11, ele reafirma sobre falsas religiões, um aumento de falsas religiões. Isso tem acontecido. Eu não vou abordar isso aqui nos seus pormenores, mas quantas falsas religiões têm acontecido, têm crescido na atualidade, pelo mundo afora, tantos caminhos alternativos, chegando hoje para tentar desviar o homem do caminho estreito. São portas largas, são portas que conduzem à perdição. E o Senhor fala outros sinais importantes, que é guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo isso acontecer, irmãos. Quantas guerras já aconteceram no mundo? Nós tivemos 2 grandes guerras mundiais que arrasou muitos países. A Segunda Guerra Mundial matou muita gente, né? Matou mais de 6 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial arrasou, principalmente o Japão, através da bomba atômica que os Estados Unidos jogou ali. Nós vemos hoje, olha quanto tempo está a guerra na Ucrânia com a Rússia. Está acontecendo, o país está arrasado. Não acabou com aquele país ainda, porque os outros países, Estados Unidos, os países da OTAN, estão dando um suporte indireto para a Ucrânia. Senão ela já tinha sumido do mapa há muito tempo. Ela está resistindo porque os Estados Unidos, a Alemanha, França, os países ligados à OTAN, estão dando equipamento e armamento para eles suportar a guerra. É por isso que eles estão resistindo e ainda avançando em determinado lugar. Porque os Estados Unidos não querem entrar de uma forma direta nessa guerra. Porque aí, irmão, se acontecer isso, pode acontecer a Terceira Guerra Mundial. E dentro dos estudos escatológicos, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer, irmãos, quando a igreja for arrebatada. Amém? A Terceira Guerra Mundial vai acontecer quando a igreja for arrebatada. E vai juntar todas as nações contra Israel. E o Senhor então vai voltar para buscar a sua igreja. O resto que ficar ali, né? O remanescente que aceitar o Senhor nesse tempo. E vai ser um tempo difícil, onde o Espírito Santo vai ser tirado. E as pessoas, para ser salvas, vai ser vida por vida. Vai ter que rejeitar a marca da besta e vai ter que derramar o seu sangue para ser salvo. Se hoje é só arrepender, crer e perseverar, imagina o que vai ser nesse tempo. Imagina o que vai ser nesse tempo. Então eu quero que os irmãos entendam. As guerras, irmãos, têm dizimado muitas pessoas. As guerras têm trazido muita injustiça. Quantas crianças morrendo, quanta atrocidade morrendo nas guerras, né? Hoje, o professor Deildo falou sobre o Iraque. Quantas atrocidades Saddam Hussein fez, quantos países que envolvem ali, com as guerras químicas, destruindo crianças, destruindo famílias, só porque não se renderam ao seu sistema. E no Brasil também não é diferente. Hoje a guerra, meus irmãos, tecnológica é muito grande. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção também é sobre as enfermidades, as pestes que têm acontecido no mundo, que têm desafiado a ciência. A ciência tem aumentado demais, mas as doenças contemporâneas têm desafiado a ciência. Por quê? Porque é um sinal da volta do Senhor Jesus. Outra coisa, meus irmãos, aumento da iniquidade. Quantas atrocidades têm acontecido, mas o Senhor disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Hoje as pessoas estão tirando a vida do outro por qualquer motivo. Eu tenho visto notícias nessa semana agora, que o meu coração doeu. Tanta maldade que as pessoas estão fazendo. E isso não é lá fora não, é aqui dentro do Brasil. É aqui no estado de Minas Gerais, não é no Rio de Janeiro, não é em São Paulo, é aqui no estado de Minas Gerais. Mas o que é isso, irmãos? O que é isso? Se nós formos bombardeados por essas notícias e nós não tivermos afinado com a palavra de Deus, nós somos consumidos de ódio no nosso coração. Nós vemos o tanto que as pessoas estão distanciadas de Deus, estão cometendo loucura. Por quê? Por causa do seu ego próprio. Pessoas que matam a esposa, pessoas que tiram a vida dos seus filhos por ego próprio, usada por Satanás. E as pessoas perguntam: aonde está Deus? Aonde está Deus? A igreja tem que entender que isso é um sinal para ela, é um sinal para nós ficarmos mais em frente, é um sinal para nós lutarmos mais em prol da nossa salvação. Todos esses sinais, irmãos, está dizendo para a igreja que Jesus vai voltar para buscar ela. Glória a Deus. Aleluia. Se nós entendermos isso, no grego,
O Senhor, quando Ele fala que vai voltar, com esses sinais que está acontecendo, aqui, irmãos, é comparado a contrações da mulher que está de parto. Contrações. Desde que o mundo é mundo, irmãos, acontece isso. Acontece guerra, acontece fome, acontece injustiça, acontece terremoto. Mas quando estiver aproximando a volta de Jesus, isso vai acontecer com mais frequência. Amém? Então, ou seja, a criança vai nascer. A criança vai nascer. Né? Quando as contrações estão mais fortes, a mãe sabe, olha, essa criança vai nascer a qualquer momento. É isso que o Senhor está dizendo. Quando acontecer isso, eu estarei voltando para buscar a minha igreja. Os irmãos sabiam que no mês de junho agora aconteceu um terremoto em São Paulo? Quem viu isso no jornal? Levanta a mão para mim para ver. Algumas pessoas viram. Na cidade de Campinas aconteceu um terremoto. Tá? Aqui no Brasil. Se você for ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul semana passada, um tufão, ou seja, uma catástrofe natural, que destruiu muitos lugares ali da cidade do interior do Rio Grande do Sul. Então isso, irmão, está acontecendo aqui no Brasil, não é lá fora mais. Eu não vou entrar na área política, porque se eu entrar na área política, vocês vão ver que também é um sinal da injustiça que está acontecendo no mundo hoje. Irmãos, mas uma coisa que eu quero deixar para vocês entenderem aqui, nós temos que ter maturidade como cristão. Entenda uma coisa, nem toda justiça e nem toda injustiça vai ser corrigida aqui na terra. O cristão verdadeiro, o cristão maduro, precisa entender isso. Nessa terra que nós estamos vivendo, nem toda justiça vai ser recompensada aqui. Nem todo ato que as pessoas fazem em prol do outro vai ser recompensado aqui. E também as maldades que os homens praticam aqui nessa terra. Muitas das vezes a justiça não vai condenar, não vai julgar de uma forma justa. Porque você quer ver isso, irmãos? Você quer ver como é que justiça é algo pessoal e algo relativo? Você quer ver? Eu vou dar dois exemplos para você. Uma mãe que perde um filho na mão de um assassino, igual aconteceu essa semana aqui no estado de Minas Gerais. Um rapaz de 30 anos matou um outro de 19, por causa de R$7 por causa de venda de droga. R$7, tá? Aconteceu no interior de Minas, essa semana agora. Então, pensa uma mãe que perde um filho por causa de R$7. Um rapaz desse que vai a julgamento, no tribunal de júri, porque crime contra a vida é tribunal de júri. Ali, hoje, o nosso Código Penal brasileiro, ele aumentou 10 anos de cadeia. O máximo que a pessoa pode pegar hoje é 40 anos de cadeia. Antigamente era 30. Né? Mas ali, se for fazer um trabalho muito bem feito, através da promotoria, do advogado de acusação, se a família tiver condição, ele pode pegar esses 40 anos de cadeia. Mas se ele for primário, ele só cumpre um terço. Um terço. Ou seja, se ele pegar 40 anos de cadeia, o máximo que ele fica na cadeia é 13 anos e meio. Mesmo assim, se ele tiver bom comportamento, se ele tiver boa conduta, com 5 anos de cadeia, ele já começa a ir para outro regime semiaberto. Né? Ele começa a mudar de regime. Aí com pouco o cara está dormindo só na cadeia, com 6, 7 anos de cadeia. Você acha que uma mãe que perde um filho por causa de R$7, um camarada que fica 7 anos na cadeia, a mãe viu que teve justiça? O que os irmãos acham? Hein? Não houve justiça, irmão. Agora pense do outro lado. Vamos pensar do outro lado, tá? Nós estamos aqui para pensar. A mãe do rapaz que matou, deu o filho dela 7 anos preso. Ela acha o quê? Meu filho está preso, está demais. Essa justiça é pesada demais. 7 anos na cadeia, meu filho. Eu queria ver meu filho aqui, vou abraçar ele, falando de mãe. Que mãe? Ou dos familiares, ou da esposa, ou do filho. O filho que deu o pai preso 7 anos. Né? Ele fica doido para esperar chegar o pai para dar um abraço ao pai. Irmãos, porque a justiça no âmbito humano é relativa. Tá? Nunca a pessoa que perde aqui vai pensar que teve justiça. Tá? Mas o juiz trabalha de acordo com o que está na lei. Isso não é advogado não, irmão. Tá? É a lei. O advogado só faz cumprir a lei. Ele vai trabalhar. Não tem um advogado, Deus me guarda, né? De ser advogado criminalista, mas o advogado criminalista sofre porque ele é discriminado. Porque nós temos o nosso senso de justiça. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, esse senso de justiça não vai se cumprir aqui na terra. A justiça verdadeira só vai cumprir, meus irmãos, na eternidade. A qual os justos vão ser justificados e vão estar eternamente na presença de Deus. E agora aqueles que não querem se arrepender, não querem voltar para Deus, vai viver eternamente longe da presença do Senhor. E ainda tem pessoas
pessoas que não acreditam no inferno. Tem gente que fala, esse negócio de inferno é coisa de crente, é coisa de igreja, para colocar medo nas pessoas. Em primeiro lugar, irmãos, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os anjos que pecaram contra Deus. É por isso que Jesus morreu na cruz. É por isso que Jesus pagou aquele preço, recebeu aquela coroa de espinho, recebeu aquela lança do seu lado, que vazou com água e sangue. É por isso que Jesus recebeu as chibatadas nas suas costas, que ele foi dilacerado, como o presbítero Varley leu aqui no início do culto. Tudo isso ele passou para pagar os nossos pecados. Aleluia. Para cumprir a justiça de Deus, para perdoar o homem, para apresentar o homem justificado até o Senhor. Então as pessoas hoje vão para o inferno porque não querem perdão de Deus. Se você está aqui hoje, não consertou sua vida com Deus, não conhece o Senhor ainda, está ainda meio em cima do muro, hoje é dia de você se arrepender, hoje é dia de você voltar para Deus, hoje é dia de você aceitar o perdão de Deus na sua vida, hoje é dia de você aceitar, aleluia, a justificação de Deus na sua vida, porque nós não podemos deixar para amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que entender isso. Todos esses acontecimentos de Mateus capítulo número 24, do versículo, principalmente, tá? Do versículo 4 até o versículo número 11, é um sinal para a igreja, para que nós venhamos ser o quê? Despertados, para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Não é para você fazer igual o ímpio aí fora, que Deus não existe, que Deus permite acontecer isso. Está aguardado para o dia do juízo. Deus vai julgar todas as pessoas, meus irmãos. Deus vai julgar. Então nós temos que entender isso. Amém? Isso é a maturidade espiritual. Isso é o que está na palavra. Agora, uma coisa que me chama a atenção no versículo de número, principalmente o versículo número 13. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todas as gentes, em todos os lugares. Deus vai dar a todas as pessoas a oportunidade de se arrepender. Todas as oportunidades. Então nós precisamos compreender esse detalhe da Bíblia. Outra coisa que eu quero discutir com os irmãos aqui é Mateus capítulo 25. O sinal que nos desperta. Mateus capítulo 25, irmãos, o Senhor continua suas parábolas proféticas sobre os fins dos tempos. E ali ele conta, Mateus capítulo 25, versículo 1, até o versículo de número 13, ele conta a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. E aqui dá um sermão, porque tem questões contextuais, tem questões profundas aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe do sinal que o Senhor deixou, da mensagem que ele deixou de despertamento para nós. Por quê? Na parábola das 10 virgens, irmãos, aqui o Senhor não está dizendo que só 50% vai ser salvo, não, irmãos. Como algumas pessoas equivocadamente interpretam. Isso aqui não quer dizer isso. O Senhor está dizendo na parábola que tem pessoas negligentes dentro da sua casa. Tem pessoas que vai perder o combustível durante a caminhada. E olha para vocês verem, aquelas virgens loucas, elas entendem uma hora que o azeite está acabando. Elas então chegam perto das virgens prudentes e falam assim: olha, dá um pouco do seu azeite. Dá um pouco do seu azeite. E as virgens prudentes falam assim: não seja o caso que falta a vós e a nós. Ide aos que vendei e comprai. E elas continuaram caminhando. E as loucas foram comprar azeite. E na hora que elas foram comprar azeite, houve-se o clamor. Aí veio o esposo. E elas estavam preparadas, chegou então e entrou para as bodas. E depois chegou lá as loucas, batendo na porta. Mas já era tarde. Já era tarde. O que a gente aprende com isso aqui, irmãos? Irmãos, é muito importante, tá? Eu sei que tem pessoas hoje que pedem oração. Fulano, ora para mim. Fulano, ora para mim. Amém. Nós temos que orar um pelos outros. Isso é mandamento do Senhor. Orais um pelos outros. Orai um pelos outros. Mas tem hora, meus irmãos, que eu tenho que começar a ter maturidade para me encaminhar sozinho. Eu não posso ter uma fé de caravana. Quando eu falo isso aqui, é um despertamento para toda a família. A esposa não pode estar dentro da igreja baseada na fé do marido. O marido não pode estar dentro da igreja baseado na fé da esposa. O filho não pode estar dentro da igreja baseado na fé dos pais.
Cada um tem que estar baseado na sua própria fé, entendendo o que é servir a Deus. Por isso que a igreja tem que fazer um trabalho que envolve toda a família, um trabalho de participação. Aí você vê a importância da escola dominical, aí você vê a importância dos cultos, né? E nós precisamos ser despertados para não sermos, irmãos, negligentes com relação a isso. Eu não posso querer que a minha esposa esteja dentro da igreja na minha fé. Eu não posso querer que o meu esposo esteja dentro da igreja na minha fé. Eu não posso querer que meus filhos estejam dentro da igreja na minha fé. Eu tenho que incentivar. Eu tenho que incentivar na minha casa. E isso muitas das vezes, irmão, vai produzir na gente uma inquietude muito grande, né? Porque não é fácil. As pessoas hoje querem que o outro seja igual a ele. E o trabalhar de Deus é de uma forma diversificada. A gente sofre para entender isso. A gente sofre, né? Tem hora que o marido quer que a esposa seja igual a ele. Tem hora que a mulher quer que o filho seja igual a ela. Mas não é assim. Mas uma coisa é certa. Eu tenho que entender quando a minha esposa me dá um conselho para me melhorar. Quando o meu marido me dá um conselho para quando o marido dá um conselho para melhorar, quando os pais dão um conselho para melhorar, eu tenho que entender isso. Que as pessoas hoje, infelizmente, estão dominadas por uma razão própria. As pessoas estão cheias da sua própria razão, do seu próprio sentimento. E as coisas de Deus, irmãos, é muito séria. Desde o início da criação nós vemos isso. Nós vemos Deus recebendo o culto e Deus rejeitando o culto. Gênesis capítulo 4. Os primeiros pais tiveram seus filhos, Caim e Abel. E ali os dois aprenderam a servir a Deus. E ali um faz um culto e oferece a Deus seu sacrifício. E a Bíblia fala que Deus recebe o sacrifício de Abel. Mas o sacrifício de Caim, ele oferece ao Senhor e Deus não recebe. Não recebe. Mas o Senhor viu o que estava no coração de Caim. E o Senhor disse para ele: olha, se você fazer o que é correto, haverá aceitação para ti. Mas infelizmente, ele preferiu fazer as coisas da sua própria cabeça e ainda tirou a vida do seu irmão. E quando Deus inquiriu ele, aonde estava o seu irmão, ele mentiu para Deus, dizendo: sou eu o guardião do meu irmão por acaso? Mas o que eu quero pegar com esse texto? Deus recebendo um culto e Deus rejeitando um culto. Tá? E aí tem várias especulações, né? Mas por quê? Porque o culto de Abel, irmãos, era um culto verdadeiro, era um culto que estava imbuído de adoração. Era um culto que estava não só sendo oferecido a Deus de qualquer jeito, era um culto que tinha um propósito diante do Senhor. Agora o culto de Caim não, era um culto de qualquer maneira, era um culto por obrigação. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, diante do Senhor e com todo o temor no meu coração, nós não podemos perder a nossa alegria de estar na presença de Deus. Eu não posso vir para a igreja com medo de ir para o inferno. Eu não posso vir para a igreja para agradar minha família. Eu não posso vir para a igreja com outras finalidades. Eu tenho que vir para a igreja em norma de agradecimento, em norma de adoração, em norma, meu irmão, de reconhecimento daquilo que Ele fez para a minha vida, que a minha vida tem um preço maravilhoso. Ela foi comprada com preço de sangue e eu sou privilegiado de estar na presença do Senhor. Aleluia! Tem muitas pessoas que perderam a sua alegria, mas Deus nessa noite te ama tanto que Ele está te dando a oportunidade de você rever como tem sido a sua prática do dia a dia, porque a culpa não é de Deus. Deus não é culpado disso, né? Deus não é culpado disso. Mas a parábola das 10 virgens, ela fala isso para nós. Ela fala de pessoas negligentes com a sua fé, de pessoas que estão pensando que vai para o céu de qualquer maneira, né? Como inerente que os irmãos levitas cantavam antes aí: eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Meu Deus do céu, tem misericórdia. E muitos deles cantavam isso: eu quero ir para o céu, nem que seja de carona. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Mas vou para o céu, de carona, ninguém vai para o céu, tá? Ninguém. Então entenda, nós temos que estar preparados. Outra parábola que também traz para nós uma advertência muito grande, tá? Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo número 30. A parábola dos talentos, irmãos. A parábola dos talentos. Isso nos ensina algo muito importante. Por quê? Nós vemos que o Senhor, Ele ausentou-se. E Ele deu talentos para os seus servos. Granjear, negociar até que Ele voltasse. Um recebeu 5 talentos. Quantos que eles receberam? 5. Outro recebeu 2 talentos. E outro recebeu 1 talento. O que recebeu 5, granjeou, trabalhou, ganhou mais 5. O que recebeu 2, granjeou, trabalhou, ganhou mais 2. E o que recebeu 1 foi negligente. O que ele fez? Pegou o seu talento e enterrou. Pegou o seu talento e enterrou. Pegou o seu talento e enterrou. Versículo 19. Mateus 25,
Versículo 19, olha você ler. E muito tempo depois, veio o Senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Ajustou conta com eles. Ou seja, pediu o quê? Conta. Eu quero receber de volta os meus talentos que eu deixei com vocês. O que recebeu 5, apresentou 10. E o Senhor disse: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do seu Senhor. O que recebeu 2, apresentou 4. E aí recebeu a mesma palavra. Mas quando chegou naquele que tinha um talento, e ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor é duro, que o Senhor ceifa aonde o Senhor não plantaste, que o Senhor colhe aonde o Senhor não plantaste. Ele falou: você sabendo que eu sou um Senhor duro, que eu quero receber com juro o meu dinheiro, você foi negligente. Aí ele pegou aquele talento e deu para quem tinha 10. E aquele servo foi lançado aonde? Versículo 30. Porque qualquer, versículo 29 e 30. Porque qualquer que tiver, lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, isso é muito sério. Primeiro, o Senhor vai voltar para nos buscar. Segundo lugar, o Senhor deixou sinais para falar conosco a iminência da sua volta, que está acontecendo cada dia mais, tem aumentado cada dia mais. Agora, Ele mostra para nós também algumas situações, como eu falei aqui, de pessoas negligentes e de pessoas prudentes dentro da sua casa. Agora também Ele nos ensina que há talentos que Ele mesmo nos dá, Ele mesmo nos outorga, com uma finalidade, para que nós venhamos fazer melhor a sua obra, para que nós venhamos ganhar almas para Ele, para que nós venhamos, meus irmãos, ser útil no seu reino. Primeiro, talento é Deus que dá. Você prega, você canta, você ora, você evangeliza, tudo que você faz, você não faz por você mesmo. Né? Você não faz por você mesmo. Porque se você estiver fazendo por você mesmo, você não vai ter recompensa nenhuma. Paulo, meus irmãos, sabia que ele tinha uma chamada, que ele tinha um talento, e que ele tinha que fazer isso com alegria na presença de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção. Quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele fala assim: olha, é-me dado a oportunidade de pregar o Evangelho. E se eu faço isso de boa mente, eu vou ter prêmio. Mas se eu faço de boa vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então Paulo sabia que Deus tinha dado talento para ele, e um dia ele ia apresentar diante do Senhor, e ele tinha que dar um resultado diante daqueles talentos que ele recebeu. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tem muitas pessoas enterrando o seu talento. Eu não estou falando com aquele que está desenvolvendo o seu talento. Eu não estou falando isso. Eu estou falando com aqueles que enterraram. Pessoas que sabem que tem chamada e está enterrando o seu talento, está negligenciando o seu talento. Por quê? Eu não quero entrar em meta, irmão. Eu sei que muitas coisas, sabe? Talvez apagou a sua alegria de fazer a obra de Deus. Eu sei, não é fácil. Não é fácil ser criticado. Não é fácil não ser compreendido. Mas outra coisa que nós temos que aprender, irmão, nós temos que fazer para Deus o melhor, independente se a gente vai alegrar as pessoas. Glória a Deus. Tá? Quem está buscando a aceitação de pessoa está errado, irmão. Você tem que preocupar com a aceitação de Deus. Isso não quer dizer que você não tem que ter paciência, que você não tem que ter estratégia, que você não tem que ter direção de Deus, que você não tem que falar no momento certo. Não, isso é lógico, é maturidade que vai acontecer isso. E a igreja está vivendo uma época difícil. Até para você expressar alguma coisa, você tem que saber expressar, para que você não venha ser mal entendido. Porque por qualquer coisinha, meu irmão, as pessoas estão abandonando Jesus. Estão abandonando Jesus por qualquer coisinha. Mas só que eu quero dizer para você nessa noite, nesse culto de ceia, o Senhor está voltando. Amém. O Senhor vai voltar. E se eu estiver desse jeito, eu posso comprometer a minha salvação. Irmãos, pense um pouquinho na sua família. Pense um pouquinho nos seus amigos. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? É tempo, irmãos, de nós levantarmos a nossa cabeça. Primeiro, estar alegre na presença de Deus. Você não pode ir para a igreja arrastado. Você não pode ir para a igreja pelo empurrado. Não. Amém? Deus quer renovar suas forças aqui nessa noite. Eu não sei como é que você está. Eu não estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te julgar de maneira nenhuma. Tá? Eu estou aqui para ser profeta de Deus na sua vida. Deus quer mudar muita coisa. Deus não quer que nós venhamos na igreja só domingo, não, gente. Na sexta-feira tem um culto maravilhoso, um culto onde tem um despertamento, um culto onde tem uma palavra que vai te jogar para frente. No domingo pela manhã tem escola dominical, na quarta-feira tem oração, tem culto no lar. Então eu tenho que entender que eu tenho que procurar participar o máximo que eu puder.
Porque quanto mais na presença de Deus, irmão, mais fortalecido eu vou ficar. Eu sei que os dias são um dia corrido, tá? Ah, pastor, você não conhece a minha vida, irmão? Tudo bem, eu não te conheço, mas Deus te conhece. E Deus sabe que você podia esforçar mais para caminhar mais na presença de Deus. Isso é questão de sobrevivência. Isso é questão de crescimento pessoal seu. Então você que tem que entender. Não queira servir a Deus de qualquer maneira. Você saiu do ritual religioso, a qual você pensava que só pelo fato de você ir na igreja às 7 horas da manhã, fazer algum ritual religioso, você já estava cumprindo as suas obrigações. Nós não batemos cartão na casa de Deus, meu irmão. Tá? Tudo que você faz para o homem, você pode passar na decepção, mas o que você faz para Deus, jamais você vai deixar de ser recompensado. Aleluia. Tudo que você faz para Deus de coração, meu irmão, pode ter certeza que na hora certa, no tribunal de Cristo, nós vamos ser recompensados. Porque no tribunal de Cristo vai ser o julgamento pelas obras, aonde cada um vai receber aquilo que tiver feito para Deus. Amém? Não é julgamento de salvação, entenda isso. Tribunal de Cristo é julgamento de obras, é galardão, é prêmio. Agora você acha que Deus tem coisa ruim para nós, irmão? Deus tem coisa maravilhosa. Deus tem coisa maravilhosa. Então, meu querido, minha querida, que está aqui nessa noite, nós precisamos de despertamento. Chega de ser um peso de qualquer maneira. Amém? Chegou na hora de nós ajudarmos mais um ao outro. Tá? Porque, mais uma vez eu repito, Deus fala de diversas formas. Deus fala de uma forma natural. Deus fala de uma forma especial. A Bíblia nos diz: no céu se manifesta a glória de Deus, e o firmamento o seu poder. O salmista está dizendo que a natureza manifesta a glória de Deus. A natureza dá veracidade na criação de Deus. Então o homem natural, que não acredita na Bíblia, Deus dá as coisas naturais para que ele possa refletir sobre aquilo que é criado e também que existe um Criador perfeito. Amém? Deus dá ao homem natural a oportunidade de reconhecer que a misericórdia de Deus está sobre a terra. E Deus também tem a revelação especial, que é através da sua palavra, que é o Espírito Santo se revelando até a nós, que é Deus falando algo conosco. Amém? É nós vermos nas Escrituras as experiências que os homens e mulheres de Deus tiveram, e também na atualidade, Deus fazendo cura, Deus se manifestando, Deus falando, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então nós vamos sendo o que? Fortalecidos para a revelação especial. É você ler um texto e Deus te dá uma mensagem para o crescimento da igreja. É a palavra rema, é a palavra revelada, é a palavra que vem direto do trono para os corações do homem. Isso é a misericórdia de Deus. Nós sabemos que a palavra do Senhor é viva, meu Deus. É viva. E para nós terminarmos aqui, para nós orarmos, eu quero, coloca para nós ali Hebreus capítulo 13, versículo 11. Para nós orarmos, irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz aos Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Para nós orarmos aqui nessa noite. Romanos capítulo 13, versículo de número 11. Esse é o texto alvo hoje. E digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluia. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Versículo 13, mais terminado. E andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeira, nem em desonestidade, nem em dissoluções, e nem em contendas e invejas. Dissoluções, nem contenda, nem inveja. Não dá espaço para o seu coração para a mágoa. Não dá espaço para o seu coração para a ira. Não dá espaço para o seu coração para o ódio. Porque hoje, irmãos, se nós vamos tomar cuidado, qualquer coisinha vai criando ódio no nosso coração. Vai criando raiva. Vai criando raiz de amargura. E isso vai roubando a nossa alegria de viver. Isso vai roubando a nossa alegria de servir a Deus. Eu sei que tem pessoas na igreja com depressão. Eu sei que tem pessoas na igreja, irmãos, que muita coisa impede você de avançar na presença de Deus. Mas o Senhor quer nos curar. Amém? O Senhor quer nos curar. Deus quer realizar uma cura física, uma cura espiritual, uma cura emocional. Deus quer trazer um avivamento na nossa vida. Não para querer mostrar que eu sou melhor, que você é melhor. Não, é necessário. Amém? O Senhor quer dar um despertamento na igreja. A igreja precisa ser avivada.
porque nós temos uma missão para cumprir. Primeiro eu tenho que estar firme diante do Senhor. Eu tenho que estar firme diante do Senhor. Nós temos a armadura de Deus à nossa disposição. Por isso que Paulo escreve também aos Efésios, no capítulo, eu gosto muito desse versículo, Efésios 6:10, eu sempre menciono ele aqui, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Por quê? Deus sabe o que você enfrenta no dia a dia. Deus sabe o que você vai enfrentar amanhã. Deus sabe o que você vai enfrentar na terça-feira. O que vai acontecer na sua vida essa semana. O que você está programando. Mas alguma coisa pode fugir do controle. E se a mão de Deus não for com você, você não vai conseguir, meu irmão, sobressair. Você não vai conseguir prevalecer. Deus sabe os levante que vai levantar contra a sua vida. Por isso que você tem que estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Por isso que você tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Por quê? Porque quando você está firme na presença do Senhor, você não abre mão de Jesus. Você reconhece os problemas, tá? Você não vai viver como se fosse um homem alienado, uma mulher alienada, não. Você reconhece os problemas, mas você sabe que maior do que os seus problemas é Deus. E se Deus permitiu um problema chegar, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer para te fortalecer, para te amadurecer. Jamais. Isso que está vindo na sua vida é para te abater, é para te ficar para trás. O que nós temos que ter é maturidade espiritual. Porque quando a igreja não tem maturidade espiritual, nós somos meninos na fé. Qualquer coisinha eu começo a reclamar. Qualquer coisinha eu começo a falar mal do próximo. Não, nós não estamos aqui para isso. Chega um tempo, chegou um momento de nós não perdermos tempo com coisas pequenas. Eu tenho que ajudar o meu irmão. Meu irmão caiu, eu vou estender a mão para levantar ele. Meu irmão tem dificuldade, eu vou lá orar com ele. É essa a minha função. É lutar mais, primeiro para me dar firme e ajudar quem precisa. É estender a mão para quem precisa. Eu jamais posso ser um agente de destruição de pessoas. Jamais. Porque hoje no nosso país, irmãos, tem uma turminha aí usada por Satanás para matar a reputação das pessoas. Assassino de reputação. Está cheio de assassino de reputação. Mas eu e você não somos assassinos de reputação. Eu e você somos profetas de Deus para profetizar mudança de tempo, avivamento, cura, libertação, salvação. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Fica de pé para orar por você. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida agora. Entenda uma coisa, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Mas eu e você precisamos estar preparados. Eu preciso estar preparado. A minha casa está precisando estar preparada. Então, olha agora. Olha para dentro de você. A palavra da ceia diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu sei, irmãos, tem muitas pessoas hoje não faz questão da ceia. Não está nem aí para a ceia. Qualquer coisinha, tira ele da mesa do Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor deu essa ordenança para nós fazermos até que ela se cumpra no reino de Deus. Lá na eternidade, nas bodas do Cordeiro, vai acontecer a grande ceia com os santos de todos os tempos. E vamos ser servidos pelo próprio Deus. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Eu quero estar lá. Eu quero ver os irmãos lá. Eu quero ver minha família lá. Amém? Muitos santos passaram pelo Senhor e vão estar lá naquele dia. Eu almejo ver esse dia, estar junto com nossos irmãos. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo de número 12, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, correndo para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Tem uma carreira proposta para nós. Amém? Então olha para dentro de você agora e vê como você está. E em nome de Jesus, volta a tomar ceia, volta a participar das coisas, volta a fazer alguma coisa para Deus enquanto é tempo. Pastor, tem visita? Tem. Pastor, tem oração? Tem. Pastor, eu quero fazer algo dentro do meu tempo? Tem. Faz alguma coisa para Deus enquanto é tempo. Visita um irmão, vai lá cantar um hino com ele. Esses irmãos mais de idade, muitas das vezes não tem tempo para vir dentro da igreja devido à enfermidade. Vai lá orar para ele, dá um abraço nele. Você não precisa ser um pregador ou uma pregadora, meu irmão. Mas você pode dizer para essa pessoa: te amo, meu irmão. Jesus te ama. E você vai trazer um gozo na sua alma muito grande. Porque não tem coisa melhor do que isso, irmão. Sabe? Não tem coisa melhor do que isso. Uma pessoa que está doente, receber uma visita, saber que você importa com ele.
hoje estão vivendo um individualismo muito grande, mas em nome de Jesus vai cair por terra no meio da igreja. Isso não está no meio da igreja do Senhor, isso está no meio dessa congregação, da igreja visível. A igreja verdadeira do arrebatamento, desse tipo de situação, não está no meio dela. Mas a igreja visível tem essas coisas dentro dela ainda, tem situações ainda que precisam melhorar, mas vamos fazer o melhor para Deus enquanto é tempo. Amém? Sabendo que Ele vai voltar e que eu preciso estar preparado, vamos fazer o melhor para Deus neste momento. Vamos orar agora. Levanta sua mão comigo para o Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, meu Deus, eu quero apresentar ao Senhor os teus filhos, Pai. Eu trouxe uma palavra reflexiva, meu Deus, nessa noite. É algo, meu Deus, que a sua palavra nos diz que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. É tempo de arrepender, é tempo, meu Pai, de voltar para o Senhor, é tempo de reflexão, é tempo de fazer alguma coisa enquanto é tempo. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, repreenda todo mal. Senhor, cura meus irmãos nesta noite, cura, meu Pai, a nossa alma, tira as mágoas, meu Pai, dos corações, limpa o nosso coração agora. Espírito Santo, meu Deus, como profeta do Senhor nesta noite, eu repreendo toda mágoa do coração, tudo aquilo que tem produzido a raiz de amargura no coração do meu irmão, no coração da minha irmã, aquilo que tem impedido ele de avançar, de ter alegria na tua presença, que venha cair por terra nesta noite, que esse irmão venha sentir, ó Pai, as tuas mãos fortes entrando dentro da sua alma e arrancando, Senhor, essa amargura do coração dele e dela, em nome de Jesus. Meu Deus, esse desânimo, essa frieza, Senhor, aquilo que não te agrada, meu Pai, essa negligência, em nome de Jesus, venha cair por terra. Meu Deus, traga alegria no coração da tua igreja, traga alegria, Senhor, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Pessoas que estão dentro da sua casa, que já são batizadas no teu Espírito, que o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, renova nesta noite, meu Deus, dá ele o prazer novamente de falar em língua estranha, de falar em mistério. Aqueles, ó Deus, que já são batizados pela tua graça e misericórdia, otorga, Senhor, dons espirituais para o crescimento da igreja, para gerar temor no nosso coração, porque a tua palavra, Senhor, ela jamais vai voltar vazia. Antes, meu Pai, produzirá o efeito pelo qual ela foi enviada. E a palavra enviada nesta noite, vindo do trono do Senhor para a tua igreja, é para trazer cura, é para trazer avivamento, é para trazer despertamento, é para trazer, meu Pai, alegria e gozo na nossa alma. E isso, Senhor, eu te peço nesta noite, usa de misericórdia, meu Pai. Não deixa nós vir para a tua presença, Senhor, arrastado. Não deixa, Senhor, nós vir para a tua presença, meu Deus, empurrado. Não, meu Pai, mas que nós venhamos para a tua casa com alegria na nossa alma, entendendo, meu Deus, que nós estamos aqui para te adorar, que nós estamos aqui para te glorificar, que nós estamos aqui para te bendizer, meu Pai, em nome de Jesus, que nós estamos aqui para desfrutar da nossa comunhão, tanto com o Senhor, como também com nossos irmãos, ó Deus, que fazem parte da tua igreja, que foi comprada por um bom preço. Nós abençoamos todos os teus filhos nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fecha teus olhos ainda, vamos adorar o Senhor. Quando a angelical trombeta neste mundo explugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar.